Olá, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos corrigir duas questões de direitos humanos e duas questões de direito internacional que foram cobradas aí no 35º exame. Aproveito para pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das demais correções que estão por vir. Olha só, prova tipo 1 branca, questão 18. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, assim denominado pela Lei 12.986 de 2014 e vinculado à Administração Pública Federal, é um importante órgão de proteção dos direitos no Brasil. Você que atua na defesa dos direitos humanos tomou conhecimento de uma violação de um direito social previsto no Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Assim, você avalia a possibilidade de levar tal situação ao conhecimento do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Diante disso, assinale a opção que corresponde às corretas incumbência e atribuição desse conselho. Questão literal, né, pessoal, que cobrou aí um conhecimento da Lei 12.986 de 2014. Olha só, o gabarito é a letra C, e eu já vou te mostrar aqui na Lei 12.986 de 2014, artigo 4º, inciso 3. Olha só, o Conselho Nacional de Direitos Humanos é o órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito aos direitos humanos por parte dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e dos particulares, competindo-lhe, inciso 3, receber representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos humanos e apurar as respectivas responsabilidades. No artigo 6º diz o seguinte ainda, constituem sanções a serem aplicadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Olha lá, inciso 1, advertência, inciso 2, censura pública, inciso 3, recomendação de afastamento de cargo. Diante desse conhecimento, você já chegaria à conclusão que o gabarito é letra C, olha só, receber representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos humanos e apurar respectivas responsabilidades, aplicando sanções de advertência, censura pública e recomendação para o afastamento do cargo. Portanto, o examinador misturou aí o artigo 4º com o artigo 6º da lei, tá? Puxa, professor, eu realmente nunca li essa lei, não saberia responder, mas na prova da OAB sempre tem aí questões literais da lei, tá? Só tem um jeito de você saber isso, tentando aí chegar num entendimento da lei através de uma lei inteligente, tá? Entretanto, dependendo aí do nível de cobrança, realmente fica muito difícil. Agora vamos ver por que a letra A está incorreta. Olha só, assessorar o Congresso Nacional em matéria relativa a direitos humanos e avaliar eventuais projetos de leis que envolvam os direitos humanos que tenham sido propostos por deputados federais e senadores da República. Olha só, quem assessora o Congresso Nacional em matéria de direitos humanos é a Comissão sobre Direitos Humanos, criada aí pelas casas do Congresso Nacional, e não o Conselho Nacional de Direitos Humanos. O que o Conselho pode fazer, e está na Lei 12.986, é representar ao Congresso Nacional visando a tornar efetivo o exercício das competências de suas casas e comissões sobre matéria relativa a direitos humanos. Está lá no artigo 4º, inciso 14, a linha D, da Lei 12.986, tá bom? Então, assessorar o Congresso Nacional em matéria relativa a direitos humanos não é incumbência aí do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ok? E sim de uma comissão criada aí pelas próprias casas do Congresso Nacional. Letra B. Por que a letra B está errada? Olha lá, representar o Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos quando da apuração por esta comissão de denúncia de violação de direitos humanos resultante da ação ou omissão do Estado brasileiro. Então, olha só, o Conselho Nacional de Direitos Humanos é um órgão administrativo, não é um órgão judicial, é um órgão administrativo da União sem função jurisdicional, tá? Sua função está relacionada à promoção de medidas necessárias à prevenção, repressão, sanção e reparação de condutas e situações contrárias aos direitos humanos. Não representa o Brasil em caso de violação de direitos humanos perante organismos internacionais. Isso não está na incumbência do
Conselho Nacional de Direitos Humanos, tá bom? Logo, a letra B está incorreta. Letra D, ela representar em juízo as vítimas de violações de direitos humanos, naquelas ações judiciais reparadoras de direitos que forem impetradas pelo próprio CNDH no âmbito de jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça. Olha só, o artigo 134 da Constituição diz o seguinte: a Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Portanto, em caso de gratuidade, seria a Defensoria Pública. Em caso de não gratuidade, é artigo 133 da Constituição, os advogados, tá? E não é função do Conselho Nacional de Direitos Humanos representar em juízo vítimas, tá? O que elas podem fazer é assessorar, né, essas vítimas a procurarem seus advogados e orientarem os seus advogados aí a representar judicialmente os seus direitos perante o judiciário, tá? E não o próprio conselho aí exercer essa função jurisdicional, tá ok? Gabarito, portanto, é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 19, prova tipo 1 branca. De acordo com a recomendação número 123, de 7 de janeiro de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, os órgãos do Poder Judiciário brasileiro estão recomendados à observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e à utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. Nesse sentido, controle de convencionalidade deve ser corretamente entendido como, pessoal, questão também específica, né, sobre direitos humanos. Essa disciplina tem uma gama de normas que o candidato aí no exame da ordem deve conhecer, e a banca houve por bem retirar esse tema da recomendação número 123 aí de janeiro de 2022. Olha só, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha lá, na justificativa, toda norma, né, tem uma justificativa, e nessa justificativa, né, que o CNJ declarou, entre as justificativas está o seguinte, ó: considerando que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou em sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado brasileiro foi condenado diretamente, o dever de controlar a convencionalidade do poder judiciário, no sentido de que cabe aos juízes e juízas aplicar a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos, no equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de se estabelecer um diálogo entre juízes. Portanto, ó, a própria norma aqui, nas suas justificativas, diz o seguinte, que controlar a convencionalidade é aplicar a norma mais benéfica à promoção de direitos humanos no equilíbrio normativo, no caso aqui, normas internas, né, impactado pela internacionalização cada vez mais crescente de normatização desse assunto que é direitos humanos nos dias atuais, ok? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui, para ficar mais fácil, um processo mnemônico. Vamos olhar aqui rapidinho. Ó, o controle de constitucionalidade trata da compatibilidade entre leis e a Constituição. E o controle de convencionalidade trata da compatibilidade entre leis e tratados e convenções internacionais. Leis internas brasileiras versus tratados e convenções internacionais, tá bom? Então, você tem que saber disso. Por quê? Porque, por exemplo, isso foi cobrado aqui na prova e pode novamente ser cobrado de forma indireta nas próximas provas, tá bom? Voltando aqui para as assertivas, olha só. Nesse sentido, o controle de convencionalidade deve ser corretamente entendido como, letra A, o controle de compatibilidade material e formal entre a legislação brasileira e o que está disposto em geral na Constituição Federal. Então, esse é o controle de
constitucionalidade, não é o controle de convencionalidade. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B, a verificação da compatibilidade entre as leis de um Estado, né, legislação doméstica, e as normas dos tratados internacionais de direitos humanos firmados e incorporados à legislação do país. É exatamente isso que disse aí a recomendação número 123, lá nas suas justificativas, ok? Letra C, a análise hermenêutica, ou seja, interpretativa, que propõe uma interpretação das normas de direitos humanos de maneira a adequá-las àquilo que estabelece a legislação interna, é o contrário, né? É adequar a legislação interna ao que está previsto em tratados e convenções internacionais assinados pelo Estado brasileiro sobre direitos humanos, ok? Letra D, a busca da conformidade da Constituição e da legislação doméstica àquilo que está convencionado nas normas de direito natural. Não seria direito natural, tá? A letra D é aquela letra totalmente incorreta, né? Absurda, que geralmente cai aí nas questões, tá? Praticamente uma assertiva que fala aí de filosofia do direito e ainda fala de forma incorreta, tá bom? Gabarito é letra B, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 20. Thomas, inglês, e Marta, brasileira, que se conheceram na Inglaterra, são grandes admiradores das praias brasileiras, motivo pelo qual resolvem se casar em Natal. Portanto, se casaram no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, ó, cidade de domicílio de Marta. Em seguida, constituem seu primeiro domicílio conjugal a capital inglesa. Portanto, eles foram morar lá na Inglaterra. O casal que havia se mudado para Portugal, passados 5 anos do início do vínculo conjugal, resolve lá em Portugal se divorciar. Os consortes não tiveram filhos e, durante o matrimônio, adquiriram bens em Portugal, bem como um imóvel em Natal, onde passaram férias. Acerca do caso narrado e com base no que dispõe o Código de Processo Civil e a Lei de Introdução a Normas de Direito Brasileiro, a nossa LINDB, né, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o gabarito é letra B, ó, se consensual o divórcio, a sentença estrangeira que o decreta produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse regramento está lá no artigo 961 do CPC. Olha só, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão de exequatur as cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Então, a regra é que uma decisão estrangeira somente tem eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira, no caso aqui pelo STJ, tá? O parágrafo 5º vem e traz uma exceção, que é justamente aqui o examinador trabalhou no enunciado, olha só. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a letra B é o gabarito da questão, porque traz exatamente o que está previsto no artigo 961, parágrafo 5º do CPC. Tá? E aí agora nós vamos trabalhar as outras assertivas. Olha só, o casal poderia buscar as autoridades consulares brasileiras em Portugal para a realização do divórcio, sendo ele consensual. E aí, o casal poderia procurar as autoridades consulares em Portugal para a realização do divórcio? O artigo 7º, parágrafo 2º da LINDB, né, o Decreto-Lei 4.657 de 1942, que diz o seguinte, ó, o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Ó, nenhum dos consortes é natural de Portugal. Logo, não poderiam procurar as autoridades portuguesas para se casar. Eles podem, sim, se casar procurando autoridades consulares, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, não em Portugal. Agora, para se divorciar, não há esse requisito, tá? Eles podem, sim, se divorciar lá em Portugal, tá? O que eles não poderiam fazer é se casar em Portugal, tá bom? Letra C. Se o casal não faz opção expressa pelo regime de comunhão parcial de bens, deverá ser observado o regime legal previsto no Código Civil Brasileiro, haja vista que o casamento fora celebrado no país. O artigo 7º, parágrafo 4º, diz o seguinte, ó, o regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiveram os nubentes domicílio e, se este for diverso, a do primeiro domicílio
conjugal, no caso, a Inglaterra. Logo, aplicar-se-ia o Código Civil em inglês e não o brasileiro, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB, ok? Letra D, olha só, inexistindo acordo entre os cônjuges a respeito da partilha do imóvel situado no Brasil, ou seja, se houver conflito, né, se não for consensual o divórcio, é possível a homologação da sentença proferida pelo Poder Judiciário português, que decretou o divórcio, inclusive no ponto em que determina a partilha do referido imóvel. Aí é que é o problema, pessoal, porque olha só, o judiciário português poderia sim decretar o divórcio, nós já vimos, né? Por quê? Porque o requisito legal faz menção ao casamento e não ao divórcio. Então, eles podem sim se divorciar em Portugal, tá? Agora, para tratar da divisão dos imóveis situados no Brasil, o artigo 12, parágrafo 1º da LINDB, traz o seguinte comando, olha só a autoridade brasileira, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, o judiciário português não poderia tratar dessa divisão. Eles deveriam procurar o judiciário brasileiro para tratar da divisão desses imóveis no Brasil, tá bom? Portanto, quando ele fala que é possível, na verdade, hoje, de acordo com o artigo 12, parágrafo 1º da LINDB, é impossível, né, haver a homologação da sentença proferida pelo Poder Judiciário português no que tange à partilha dos referidos imóveis situados no Brasil, tá bom? Gabarito é letra B, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 21. Pablo acaba de chegar do Uruguai e pretende se fixar em Uruguaiana como residente fronteiriço. Desconhecendo seus direitos como residente fronteiriço, ele procura você, como advogado ou advogada, para receber a orientação jurídica adequada. Em relação aos direitos de Pablo, como residente fronteiriço, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. Pessoal, questão que trata aí da Lei de Imigração, Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. O artigo 23 diz o seguinte: a fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil. É a solução que o legislador encontrou para aqueles residentes em área de fronteira, na qual há circulação entre os países. Isso ocorre na prática, né? E mesmo que a lei proibisse, continuaria ocorrendo. Então, a fim de solucionar o que já ocorre, a lei veio e regulamentou através de uma autorização para a realização de atos da vida civil. Então, o residente fronteiriço, ele mora ali no seu país, mas ele vem para cá, ele pode ter uma conta bancária, né? Ele pode fazer um crediário, entendeu? Então, ele tem essa possibilidade porque ele tem essa autorização para a realização de atos da vida civil, tá? Ah lá, parágrafo único do artigo 23. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. Artigo 24, a autorização referida no caput do artigo 23 indicará o município fronteiriço, no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por essa lei. Ok? Então, no ato da autorização vai vir o município fronteiriço ao qual o residente fronteiriço, né, tem a autorização para realizar atos da vida civil, ok? O residente fronteiriço, detentor da autorização, gozará de garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral de imigração desta lei, conforme especificado em regulamento. Parágrafo 2º. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço. Então, o documento vai dizer qual é o espaço geográfico que o residente tem amplo acesso, né? Não é o país todo. Tá? Ele não pode exercer esses direitos no país todo, né? Em toda a extensão territorial brasileira. Tá bom? Ele vai vir lá especificando o espaço geográfico. O artigo 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo se o titular obtiver outra condição migratória. Tá? Então, se ele obtiver, por exemplo, um visto permanente, essa autorização estará automaticamente cancelada. Tá ok?
De posse dessas informações, você já poderia ir para as assertivas. Olha só, letra A. A abrangência do espaço geográfico autorizada pelo documento de residente fronteiriço, Pablo, será o território nacional? Mentira, né, pessoal? Né? O espaço geográfico vem caracterizado no documento, não é o território nacional, todo o território nacional, tá? Letra B, a obtenção de outra condição migratória implica renovação automática? Não, o cancelamento automático. Acabamos de ver isso lá no artigo 25 da lei, tá? C, a autorização para a realização de atos da vida civil poderá ser concedida a Pablo. Pô, beleza, poderá, mediante requerimento, a fim de facilitar sua livre circulação. Perfeito, tá, pessoal? Artigo 23, caput da Lei 13.445. Letra D. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedido a Pablo, mediante requerimento, visto temporário. Pessoal, visto temporário é para quem quer ficar de forma temporária, né? Quer residir de forma temporária no Brasil, tá? Quer entrar no Brasil e permanecer de forma temporária de acordo com os motivos especificados na lei, tá? O que não tem nada a ver com a autorização de residente fronteiriço, né? Que, em regra, até que ele mude a sua condição migratória, ela terá validade, ok? Então, a letra D está incorreta por causa disso. Não serve o visto temporário para Pablo, porque visto é para quem quer permanecer no país de forma temporária. Aí o residente fronteiriço, ele quer o contrário, ele quer ter livre acesso ao espaço geográfico de fronteira que traz benefícios, entre aspas, para os dois países, tá? Realizando negócios e por aí vai, tá bom? Gabarito é a letra C, porque reproduz aí o caput do artigo 23 da Lei 13.445. Com isso, nós terminamos aí o comentário de duas questões de direito internacional e duas questões de direitos humanos. Espero, assim, ter ajudado vocês nos estudos para a prova da ordem. Um forte abraço. Até a próxima.